O ser humano, o eu e o mundo, tudo se participa na estrutura do ser, mas só o ser humano está imediatamente consciente desta estrutura. Tanto que a gente está discutindo, né, página 178. E aí, no caso, quem está usando o PDF está na 182. Em relação à questão, né, da consciência do ser, da consciência da essência e da existência, você não vê o cachorro, você não vê o papagaio preocupado com esse negócio. O ser humano tem isso em mente, né? E aí, só o ser humano está imediatamente consciente desta estrutura. Pertence ao caráter da existência que o ser humano esteja alienado da natureza, que o ser humano esteja alienado da natureza, seja incapaz de entendê-la da maneira como pode entender o próprio ser humano. Ele pode descrever o comportamento de todos os seres, mas não sabe diretamente o que este comportamento significa para eles. E aí, esta é a verdade do método behaviorista ou comportamental, uma perspectiva da psicologia, é muito usada pelos americanos. Em última análise, uma verdade trágica. Ela expressa o fato de que todos os seres são estranhos entre si. Podemos nos aproximar dos outros seres, mas só em termos de analogia, portanto, só de modo indireto e incerto. O mito e a poesia tentaram superar esta limitação de nossa função cognitiva. O conhecimento ou se resignou a seu fracasso ou transformou o mundo, à exceção do sujeito cognitivo, numa vasta máquina da qual todos os seres vivos, inclusive o corpo do ser humano, são meras partes. Continuando aqui, existe todavia uma terceira possibilidade, fundamentada em uma compreensão do ser humano como o ser no qual estão unidos e são acessíveis todos os níveis do ser. Consciente ou inconscientemente, a ontologia, em todas as suas formas, tem utilizado esta possibilidade. O ser humano ocupa uma posição proeminente na ontologia, não como um objeto excepcional entre outros objetos, mas como o ser que formula a pergunta ontológica e em cuja autoconsciência se pode encontrar a resposta ontológica. A antiga tradição expressa tanto pela mitologia como pelo misticismo, pela poesia como pela metafísica, segundo a qual devemos buscar no ser humano os princípios que constituem o universo. É indireta e involuntariamente confirmada, inclusive, pela autorrestrição behaviorista. Os filósofos da vida e os existencialistas nos lembraram em nossos dias esta verdade da qual depende a ontologia. Característico neste sentido é o método de Heidegger em ser e tempo. Ele chama Dasein, estar aí, o lugar onde a estrutura do ser se manifesta. Mas Dasein é dado ao ser humano no interior de si mesmo. O ser humano é capaz de dar uma resposta à questão ontológica porque experimenta direta e imediatamente a estrutura do ser e de seus elementos. Essa abordagem, porém, deve ser protegida contra um equívoco fundamental. Ela, de forma alguma, sugere que o ser humano, como objeto de conhecimento físico ou psicológico, seja mais acessível do que os objetos não humanos. Ela afirma exatamente o contrário. O ser humano é o objeto mais difícil encontrado no processo cognitivo. E isto se deve ao fato de que o ser humano está consciente das estruturas que tornam possível a cognição. Ele vive nelas e atua através delas. Elas lhe são imediatamente presentes. Elas são o próprio ser humano. Qualquer confusão neste ponto acarreta consequências destrutivas. A estrutura básica do ser e todos os seus elementos, assim como as condições da existência, perdem seu sentido e sua verdade se as considerarmos como objetos entre objetos. Se considerarmos que o eu é uma coisa entre coisas, sua existência é questionável. Se pensarmos que a liberdade é uma coisa entre coisas, sua existência também é questionável.
Se pensamos que a liberdade é uma qualidade da vontade, a liberdade é subjugada pela necessidade. Se entendemos a finitude em termos de medida, ela deixa de ter relação com o infinito. A verdade de todos os conceitos ontológicos é seu poder de expressar aquilo que torna possível a estrutura, sujeito-objeto. Eles constituem esta estrutura, não são, pois, controlados por ela. O ser humano experimenta a si mesmo como possuindo um mundo ao qual pertence. A estrutura ontológica básica emana da análise desta relação dialética e complexa. A autorrelação está implícita em toda experiência. Há algo que tem e algo que é tido, e os dois são um. A questão não é saber se os eus existem. A questão consiste em saber se estamos conscientes da autorrelação. E esta consciência só pode ser negada em uma asserção em que a autorrelação implicitamente é afirmada. Pois experimentamos a autorrelação tanto em atos de negação quanto em atos de afirmação. Eu não é uma coisa que pode existir ou não. É um fenômeno original que precede, logicamente, todas as questões da existência. O eu profundo é mais abrangente do que o ego. Ele inclui tanto a base subconsciente e inconsciente do ego, autoconsciente, quanto a autoconsciência, o cogitatio, no sentido cartesiano. Vocês lembram daquela frase? Penso, logo existo, cogito, ergo sum, né? Então, aquela ideia de que, assim, o Paul Tillich, ele está falando que essa parte do penso, logo existo, é aquele eu consciente, o que ele chama de ego consciente aqui. E o eu profundo é o meu ser, a minha própria existência. Não sei se deu para eu explicar o que acontece, por exemplo, você existe e você tem consciência de existência. Lembra, ao mesmo tempo que você é aquele que tem, você é aquele que é tido. A gente acabou de ler isso aqui. Então, o que acontece? Diante de uma situação como essa, é como se assim, olha, existe algo mais profundo em nosso ser, sendo que nós, ao mesmo tempo que somos, nós também estamos tentando encontrar vestígios, dados e informações sobre esse ser que nós somos. Tô doido não, tá, Luiz? Né? Então, nesse caso, Luiz está quase em Nárnia, está fazendo assim, ó. E então, por isso que fala sobre a questão, né, como é que eu posso dizer aqui, peraí, isso, por conseguinte, deve-se atribuir esta característica. O fato de estar centrado em si mesmo, em alguma medida, a todos os seres vivos, por analogia, todas as gestaltem individuais, inclusive no reino inorgânico. É possível falar de autocentralidade em átomos, bem como em animais, onde quer que a reação a um estímulo dependa de um todo estrutural. O ser humano é um eu completamente desenvolvido e plenamente centrado. Ele possui a si mesmo na forma de autoconsciência. Ele tem um eu profundo. Ser um eu significa estar separado, de alguma maneira, de tudo mais. Terá tudo mais diante de si mesmo, ser capaz de olhá-lo e de agir sobre ele. Ao mesmo tempo, porém, este indivíduo está consciente de que pertence àquilo para o qual olha. O eu está nele. É como se de repente nós fôssemos um misto de ferramenta e ferramenteiro. É como, por exemplo, você existe funcionando de um jeito. E você para se perceber, para se analisar, às vezes decide até inclusive se reprogramar. É estranho, né? Porque você, ao mesmo tempo que está existindo, você está consciente dessa existência e está tomando decisões acerca dela. Apesar de, como é que eu posso dizer, diante de uma situação dessa aqui, você é diferente de outras coisas que existem, que não tem essa consciência que você tem. E aqui, continuando, deixa eu ver aqui, o ser humano é um eu,
Ser um eu significa estar separado de alguma maneira. Deixa eu ver. Todo eu tem um ambiente em que vive. E o eu profundo tem um mundo em que vive. Todos os seres têm um ambiente, que é seu ambiente. Nem tudo que se pode encontrar no espaço onde vive um animal pertence a esse ambiente. Seu ambiente consiste naquelas coisas com que ele mantém uma inter-relação ativa. Seres diferentes de um mesmo espaço limitado possuem ambientes diferentes. Cada ser tem um ambiente, embora ele pertença ao seu ambiente. O erro de todas as teorias que explicam o comportamento de um ser unicamente em termos de ambiente está em que elas deixam de explicar o caráter especial do ambiente em relação com o caráter especial do ser que tem esse ambiente. Por exemplo, a gente muitas vezes vai usar a expressão meu mundo, seu mundo, ou o que eu mais gostava, do mundo maravilhoso de Bob. Então o que acontece? Aqui estamos todos num ambiente, só que existe o seu ambiente, onde nenhum de nós pode entrar. No seu ambiente, só você está lá. É como, por exemplo, no ambiente da Alice, nem o marido dela está. Pode estar como personagem do ambiente dela, mas não tal qual ele é. Não sei se deu para entender. Não? Então tá legal, vamos lá. Por exemplo, vamos pensar. Você tem quantos anos de casado mesmo? Eu? 21. Então você deve observar que há uma diferença. Perdão, o nome da sua esposa? Jusileia. Você deve perceber que há uma diferença entre a Jusileia que convive com você há 21 anos, da Jusileia por quem você se apaixonou. Porque, por exemplo, a Jusileia por quem você se apaixonou não era essa Jusileia com quem você convive. A Jusileia por quem você se apaixonou era uma Jusileia desse ambiente aqui dentro. Daí onde vem a desilusão, a decepção, a chateação, peguei o ônibus errado, tá entendendo? Mamãe, eu quero sair. Então, é mais ou menos uma situação dessa. Ou seja, todos nós estamos no ambiente, mas temos o nosso ambiente. Mas como isso? Porque temos consciência disso. Porque se não tivéssemos consciência disso, estaríamos achando que tudo é a mesma coisa. Tanto que isso que nós estamos fazendo aqui, tem gente que acha que é coisa de doido. Está dando para entender? O negócio é beber uma cachaça, tá entendendo? Escutar um Zeca Pagodinho e esperar a morte chegar. Entende? Agora, parar para pensar sobre a própria existência, isso daí, assim, é algo que, como eu posso dizer, demonstra, a questão o caráter da humanidade, o que faz da gente um ser diferente, inclusive das outras espécies. E aí, a questão do ambiente, ficou claro? Da Jusileia? Pelo amor de Deus, só não diz para ela que ela não é quem esquece esse negócio. Então, a respeito disso, até porque talvez homem não é bom com as palavras e ele pode dizer o que ele não queria dizer. Porque assim, vai tentar falar o que a gente está conversando aqui, mas ela vai ouvir outra coisa. Deixa quieto. Entendeu? Como é que eu não sou quem você pensou que eu era? Pensou que eu era o quê? Entendeu? Fala. Você tá achando? Pois tem palavras que ferem mais com tapa, né? Exatamente. Aí a mulher entende de outra forma, né? Por aí. Não é só a mulher não, né? Eu só estou dizendo que o homem não tem muito jeito para lidar com mulher. Mas vai, fala. Você mulher tá fazendo sua cabeça. Aí, olha só, olha aí. Não, mas aí, voltando para não esquece meu nome, e aí, em relação a isso, a gente vai reparar, que cada ser tem um ambiente, embora ele pertença a seu ambiente. O erro de todas as teorias que explicam o comportamento de um ser unicamente em termos de ambiente está em que elas deixam de explicar o caráter especial do ambiente em relação com o caráter especial do ser que tem esse ambiente. O ambiente e o eu se determinam mutuamente. Como o ser humano possui um eu profundo, ele transcende todo o ambiente possível. O ser humano tem um mundo. Assim como o ambiente, o mundo é um conceito correlativo.
O ser humano tem um mundo, embora ao mesmo tempo esteja nele. Podemos seguir? Podemos? Fernando quase que engoliu. Fernando hoje não está nem discutindo. Então, aí nesse caso, o mundo não é a soma total de todos os seres, um conceito inconcebível. Como indicam tanto a palavra grega cosmos, quanto a palavra latina universum, o mundo é a estrutura ou a unidade de uma multiplicidade. Quando dizemos que o ser humano tem um mundo para o qual olha, do qual está separado e ao qual pertence, pensamos em um todo estruturado, mesmo que possamos descrever este mundo em termos pluralistas. O todo diante do ser humano é uno, pelo menos no sentido de estar relacionado conosco, perspectivamente, por mais descontínuo que possa ser em si mesmo. Oi? No caso, esse mundo do ser humano é um mundo chamado, nós podemos chamar de metafísico. Não é um mundo... de certamente sim, porque o que acontece? Vamos lá, olha só, tem isso aqui. Só que isso aqui, para nós, não é isso aqui. Isso aqui, para nós, é o que está aqui dentro. Por que muitas vezes a gente se desentende? Por que há aborrecimento? Por que há tantas coisas? Porque as coisas não são o que são em si mesmas. Elas são o que são para nós. E o que essas coisas são para nós? É aí que dá o desentendimento. Deu lá na cabeça do Fernando. Ou mais ou menos, ainda. Não, por exemplo, eu acho que, assim, obviamente que Paul Tillich não estava falando disso que eu vou dizer agora, mas é um jeito mais baixa renda de falar. O que acontece? Pensa comigo o seguinte, vamos lá. Digamos que você tivesse uma filha. Você é um cara vivido, você é um cara cascudo, você conhece um pouquinho de malandragem masculina. Aí o que acontece? Você vê um camarada que você fala assim, isso vai me trazer um problema. Só que é o seguinte, observa bem, você tem um cosmos, você tem um universo, ela tem outro. Ela não enxerga aquele malandro igual você enxerga. Ela não vê a série de possibilidades que você enxerga. Já viveu. Então, diante de uma situação dessa, primeiro, você pode estar errado, porque pode ser um preconceito seu, mas ela pode estar errada também, por um preconceito dela. E aí, diante de uma situação dessa, observa bem, quem ele é quem ele é. Só que ele não é para ele apenas, ele é para você e ele é para ela. E ele é para você segundo sua perspectiva, e ele é para ela segundo a perspectiva dela. Por que a publicidade tem o efeito que tem? Pegando o raciocínio de Karl Marx em relação ao fetiche da mercadoria. Porque, por exemplo, isso aqui é apenas um telefone celular. Mas isso aqui, por exemplo, para um sobrinho meu, isso aqui é um cacareco. Deus me livre de andar com um negócio desse. Vão pensar que eu estou com encosto. Sai de mim, Satanás. Deu para entender? Porque esse objeto não é só um objeto. Ele é um objeto para a pessoa. Então, é como, por exemplo, eu sou mestre em filosofia pela UFRJ. Deu para entender? Ou então, eu sou eletricista pelo IUB. Não sei quantos lembram do Instituto Universal Brasileiro, né? A turma do Gibi aqui, né? Essa turma aqui deve lembrar. Então, o que acontece? O cara é eletricista, mas ele não diz que ele fez o curso pelo IUB. Entendeu? Então, assim, eu não sei se dá para perceber que assim... IBEU? Tem certeza? Brasileiro de Educação, não sei o quê. IBEU, Instituto Brasileiro de Educação Universal? Já que está dizendo. Bem, certeza por certeza, eu não tenho. Então eu vou na sua memória, né? Você deve estar com a memória mais fresca. E aí, em relação a isso, o que acontece? Né? Agora falando aqui de memória, quer ver uma coisa interessante? Briga de casal. O mesmo fato, a lembrança é diferente. Com certeza. Então, ela guarda muito mais. aí eu não sei se dá para perceber, calma gente, sem desabafo. Aí eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, tem um fato, mas a visão do fato é diferente. A recordação do fato é diferente. E o que acontece? E o fato em si é o fato em si. O fato para ela é diferente do fato para ele. Daí o desentendimento. Se fosse tudo igual,
todo mundo chegaria a um acordo rápido, mas não é igual. Então, assim, dentro dessa situação, eu não sei se deu para perceber a questão daquela. Não, Patrícia. Aí, por exemplo. Vocês querem cobrar mais, tipo assim. Tipo assim. Ai, discutimos semana passada, mas você lembra que você discutiu comigo e não me pediu perdão? Acabou. Olha só, aqui a gente está falando no campo hipotético, hein, Gil? Ah, é hipotético? Então tá bom. Não se entrega, não. Até porque, te contei que a Marta me fez solicitação de amizade? Então, ela pode estar me acompanhando a qualquer momento. Ah, ela está acompanhando? Então, aí nesse caso, aí, assim, a respeito desse assunto, eu não sei se dá para perceber essa ideia de que, assim, a coisa, ela não é apenas uma coisa em si, ela é uma coisa para nós. Por quê? Porque nós não apenas estamos no ambiente, o ambiente está em nós. Existe o mundo, e o mundo, por exemplo, é uma série de coisas, mas para nós é o mundo. A gente tem um mundo na cabeça, um mundo cruel, um mundo bom, um mundo legal, um mundo sem perigo, cheio de perigo. É como, por exemplo, qual é a percepção do meu filho de 2 anos do mundo? Qual é a percepção que ele tem quando ele vê um inseto? Agora, olha a minha percepção, como é que é diferente. Então, ou seja, é o mesmo mundo. Não tem medo de barato também não, né? Não. Aí o que acontece em relação a essa situação, para mim é complicado esmagar o peixe. Tô falando sério. É isso. A cascuda em tanque é sinistro, velho. Olha, cara, eu não gosto nem de lembrar da cena. Tá me fazendo mal. Podemos? Vamos lá. Ué, Fernando, podemos porque eu não entendi agora. E aí, vamos lá. então, por exemplo, o mundo, né, como indicam tanto a palavra grega cosmos quanto a palavra latina universo, o mundo é a estrutura ou unidade de uma multiplicidade. Quando dizemos que o ser humano tem um mundo para o qual olha, do qual está separado e ao qual pertence, pensamos em um todo estruturado, mesmo que possamos descrever este mundo em termos pluralistas. O todo diante do ser humano é uno, pelo menos no sentido de estar relacionado conosco perspectivamente. Por mais descontínuo que possa... A Marta botou assim, estou ouvindo tudo. Eu não sei o que significa. Assim, estou ouvindo tudo. Né? Para mim só significa estou ouvindo tudo. Eu não sei o que significa para vocês ou para ele. Para você significa? Ah, entendi. Então, percebe? Vamos pegar essa fala aqui da Marta. Vocês viram como é que assim, cada um tem um mundo, né? O que é só uma frase pode ter vários significados. Pro Gilson não é nada, entendeu? Viu? É o fim do mundo. Deu para perceber? Então vamos lá. Aí em relação a isso aqui, né? Nós observamos. KKK, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, tá, Gilson? Aí, voltando para cá, quando dizemos que o ser humano é um mundo para o qual olha, do qual está separado e ao qual pertence, pensamos em um todo estruturado, mesmo que possamos descrever este mundo em termos pluralistas. O todo diante do ser humano é uno, pelo menos no sentido de estar relacionado conosco perspectivamente, por mais descontínuo que possa ser em si mesmo. Todo filósofo pluralista fala do caráter pluralista do mundo, rejeitando assim implicitamente um pluralismo absoluto. O mundo é o todo estruturado que inclui e transcende todos os ambientes, não só aqueles dos seres que carecem de um eu plenamente desenvolvido, que é o nosso caso, né? Se a gente, por exemplo, for observar, muito obrigado. E aí, obrigado também. Deixa eu ver aqui, mas também os ambientes em que o ser humano vive parcialmente. Enquanto for humano, isto é, enquanto não tiver decaído de sua humanidade, devido, por exemplo, à intoxicação ou insanidade, porque, por exemplo, intoxicação ou insanidade, porque, por exemplo, você, enquanto não está com as faculdades prejudicadas, você pode pensar sobre si, sobre o mundo, sobre si no mundo, né? Sobre o seu mundo. Você pode ter uma consciência.
É como, por exemplo, digamos que de repente você esteja sonhando, e aí você está discutindo com alguém no sonho. Se você tiver consciência de que você está sonhando, você sabe que aquela discussão não é da pessoa contigo, aquela discussão é você consigo mesmo. Se você, por exemplo, tem consciência de alucinação, você sabe que aquilo que está falando com você não é aquilo, é você conversando consigo mesmo. Você tem consciência disso. Quando você não tem isso, já era. Tá dando para entender? Você, por exemplo, já está viajando. Qualquer coisa é qualquer coisa, né? Por exemplo, você pode estar alucinado por causa de um psicotrópico. Você pode de repente estar tendo um problema devido a uma deficiência, algum trauma, algum acidente, alguma coisa do tipo, e aí nisso a sua reflexão obviamente vai ficar prejudicada. É mais ou menos essa questão da intoxicação ou insanidade, né? Já viu aquela pessoa que ela era tranquila, igual todo mundo, e de repente começou a chamar Jesus de Genésio e tudo mudou, né? Quantos de nós aqui não conhecem alguém que, sei lá, foi num parto, na morte de um parente, numa tragédia, ou quando perdeu a empresa, sei lá, chega um momento que assim, tem gente que dá infarto, tem gente que dá derrame, tem gente que fica doido, né? Desculpa de falar de um modo grosseiro, doido, né? Mas assim, tem um nome científico para o problema que algumas dessas pessoas têm, né? Aí nesse caso, em relação a isso aqui, deixa eu ver aqui, enquanto for ser humano, isto é, enquanto não tiver decaído de sua humanidade, devido, por exemplo, à intoxicação e insanidade, o ser humano nunca está completamente sujeito ao seu ambiente. É aquela questão de você pode estar preso do lado de fora e livre por dentro, ou pode estar livre por dentro e preso do lado de fora. É questão de você não ter nada do lado de fora e ser rico por dentro, ou de você ter tudo do lado de fora e ser pobre por dentro. Então, não é bem o ambiente que determina quem você é. É claro que assim, o ambiente tem o seu papel. Então, vou pegar, por exemplo, dois contrapontos na sociologia, não tem muito a ver com a gente aqui, mas eu acho que vale a pena. É o caso de Marx e Marx, né? Karl Marx e Max Weber, dois sociólogos, dois pesquisadores da vida em sociedade, sendo que um está muito focado no aspecto de como, principalmente a burguesia trata o proletariado. E aí, falando sobre essas questões, de que, como é que eu posso dizer, é como se, por exemplo, eu nasci num ambiente em que, caramba, como eu vou ser alguém? Se assim, meus pais não têm formação, eu vivo num lugar que é só exploração, meus pais mal trabalham para botar comida em casa, eles não têm como estudar de noite. Por exemplo, vamos supor, pega no mercado ou numa empresa de ônibus. Então, assim, que hora que essa pessoa vai estudar? Que hora que ela vai fazer alguma coisa? E aí a esperança é a loteria. Mas enquanto não ganha na loteria, como é que fica esse negócio? E aí nessa brincadeira, né, vai tendo aquela vida e os filhos, para onde vão? Como vão viver? Né? Porque assim, você tem que estudar, tem que se formar para ter uma vida melhor do que eu. Numa escola que assim, como tem greve o ano todo, tem mais greve do que aula. E aí nessa situação, por exemplo, quando tem aula não tem merenda, porque alguém desviou essa merenda para algum lugar, né? E aí nessa brincadeira, de certa forma, esse cara está sentenciado a ser sempre aquilo ali. Nesse ponto, né, se minha esposa escutasse isso, ia me chamar de vermelho. Eu sou obrigado a concordar com o Marx, né? Então é aquele caso, por exemplo, imagina, eu, né, fabrico isso aqui a R$1.000, e aí vamos pegar, tem o preço de venda é R$1.000, e aí digamos que o preço de custo seja R$150, e aí eu tenho R$950 que sobra. Estou falando do preço de custo, ou seja, aqui está gasolina, luz, maquinário, barará, sobrou, né, 850, perdão. E aí nesse caso, desses 800, olha só, 150, 850, eu podia dar uma remuneração um pouquinho melhor para o meu funcionário, mas não dou. Por quê? A questão não é se ele merece ou não, tem 10 querendo entrar onde ele está.
Tá dando para entender? Então, nesse caso, pelo amor de Deus, por favor, tá legal, votei no tá ok. Não, hoje em dia tem que ter cuidado desses negócios. Mas assim, eu sou obrigado a concordar com o Marx nesse aspecto. O Weber já pega um outro caminho, que é o seguinte: bem, olha só, você não está necessariamente determinado pela cultura, porque existe o sentido, um motivo, um propósito. Por que você faz o que faz? Por exemplo, qual é o problema da gente quanto brasileiro? A gente só trabalha para receber o dinheiro no final do mês. A gente, por exemplo, não tem aquele trabalho. Vou pegar a discussão deles sobre os calvinistas e os puritanos, lá atrás, quando o espírito do capitalismo se consolida entre os protestantes. Antes, qual era a ideia? O trabalho é um culto a Deus. Como é culto a Deus, eu vou ser excelente. Como eu vou ser excelente, eu vou ter sucesso. É simples o negócio. Hoje, o crente podia pensar assim, mas não pensa. E aí, nesse caso, vou ter que ir lá, vou ter que trabalhar, eu vou ter que não sei o que lá. Ele não para pensar que é o seguinte: eu estou entregando o jornal, eu faço diferença na vida de alguém. Eu estou catando lixo, eu faço diferença. Ou seja, aquela ideia de que é o seguinte: não, peraí, por exemplo, o cara que trabalha na fábrica para fazer copo, esse cara faz diferença na vida da gente. Mas ele se vê apenas como um camarada que tem que levantar 4 e pouca da manhã para ir para a fábrica, e aí na volta ele vai gastar boa parte do salário dele na barraca, porque ele vai comprar fiado, tem que tomar um negócio para dar uma distraída, vai chegar em casa, brigar com a mulher, e aí nessa brincadeira vai ficar nessa vida. E se bobear, vai ter um pagode lá naquela barraca, vai sambar junto com a colega, aí nisso sambou também de vez. Aí a colega vai, estou esperando um filho teu, aí a vida dele vai assim, pronto, acabou. Eu não sei se deu para perceber que é o seguinte: não é aquela ideia de o seguinte, eu faço a diferença, eu sou relevante. Não, entende por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que assim, importante é o Neymar. Eu vivo sem o Neymar, mas eu não vivo sem o lixeiro. Só que a minha sociedade diz o quê? Que o Neymar é mais importante que o lixeiro. Então, percebe, assim, no caso, o Max Weber, ele pega a questão do sentido, o valor, a importância do seu trabalho, quem você é, e quando você encarna esse negócio. Por exemplo, quer ver? A criança fala assim: mas eu sou criança, eu não posso trabalhar. Mas tem uma vaga para participar da novela Carrossel. Vê se essa criança que diz para o pai e para a mãe que não pode trabalhar, vê se ela não vai. E olha como a sociedade olha diferente para essa criança trabalhando na novela, enquanto olha para outra que está trabalhando com o pai vendendo verdura. Totalmente diferente. Então, eu não sei se deu para perceber que assim, essa questão aqui, da gente em relação à percepção da nossa própria existência.